Saudações família Chess Masters. Hoje vamos fazer um rápido vídeo sobre uma das palestras de Ciências Sem Fronteiras, uma das primeiras palestras de Ciências Sem Fronteiras que se decorreu aqui na Academia Chess Masters, que teve como tema ética desportiva. Então, para dar início, podemos começar por definir o que é ética. Quando falamos de ética, falamos da forma como nos comportamos perante a um meio, perante a certas pessoas. Então, nós podemos dizer assim, quando falamos de ética, falamos da forma como nos comportamos. A ética diz-nos como devemos nos comportar para não prejudicarmos ou prejudicar as outras pessoas. Então, muitas das vezes, a ética é confundida como lei, como uma norma. Então, a ética é a forma como nos comportamos. Então, significa que é algo opcional que uma pessoa deve ter. Então, é por isso que é associada a valores educacionais. Então, a ética não é como uma lei dita que quando entras num sítio tens de te comportar desta forma. Não. Então, é uma forma que parte de um certo valor. Então, falando exatamente da ética desportiva, nós podemos definir como ética desportiva como nós devemos nos comportar todos aqueles que estão envolvidos num ambiente desportivo. Então, a forma como um atleta se comporta no meio de demais agentes desportivos. Como nós sabemos, agentes desportivos são todos aqueles que estão, de uma certa forma, ligados a uma atividade desportiva. É muito importante saber que com a ética desportiva nós podemos evitar várias coisas. Uma delas é a violência no desporto, a dopagem, o racismo, a xenofobia e a discriminação social. Não estou a falar da violência no desporto, estamos a falar, por exemplo, de maus perdedores ou aqueles que não sabem ganhar ou expressar a sua vitória. Dopagem, estamos a falar de substâncias que podem maximizar artificialmente o desempenho de um jogador durante uma atividade. De novo, por exemplo, no xadrez não temos muitos casos de dopagem, porque o xadrez, sendo um jogo de nobres e que também não é só para nobres, por ser uma arte também, os jogadores de xadrez não encontram felicidade em usar dopagens, não querendo desmerecer outras modalidades desportivas. Concretamente, quando falamos dos valores da ética desportiva, isto é, o que é importante para nos comportarmos de forma correta enquanto agentes desportivos, podemos olhar pela verdade. A verdade desportiva existe quando os agentes desportivos se comportam de forma a não alterar os resultados ou desempenhos. Por exemplo, a corrupção de árbitros ou juízes ou utilização de doping para alterar a verdade. É sabido que todos os desportos, por exemplo, falar de campeonatos desportivos, existem lá árbitros como uma forma de pôr regras, normas em todo o evento desportivo. Então, onde é que a verdade se situa aqui? Por exemplo, temos dois jogadores a jogarem uma partida de xadrez. Então, o árbitro lá está para servir como mediador. Então, é a responsabilidade do árbitro sempre trazer a verdade desportiva. Perca, em situações de perda ou ganho da partida. Quando falamos da cooperação, também outro valor um valor da ética desportiva. Quando todos os agentes desportivos trabalham em conjunto para atingir os seus objetivos comuns. Falando de xadrez, novamente, temos os árbitros, temos os atletas. Então, cada um tem a sua função. Os atletas têm a função de realizarem a partida, o árbitro como mediador, e também temos os organizadores dos eventos, um outro agente desportivo, que são os jornalistas de desporto. Imparcialidade. Este é um valor muito importante para quem tem a tarefa de julgar e avaliar o desempenho do desportivo. Significa que se deve olhar para cada participante da mesma forma, sem preconceitos ou favores. Lembramos que no início do vídeo, o que dissemos que a ética desportiva traz de bom é contra a discriminação social e a xenofobia. Quando falamos da imparcialidade aqui neste caso, podemos ver que com a ética desportiva e os seus valores é sim possível evitar a xenofobia e a discriminação social. Tolerância. Aceitar quem é diferente de nós sem tentar mudar aquilo que cada um é. Então, xadrez, por ser uma cultura, é jogada de diferentes formas. Nós também podemos transmitir
o que nós vemos, o que nós somos através desta bela arte. Então, nós temos que aceitar a forma como um jogador joga a sua partida de xadrez. Ajuda, está sempre disponível para ajudar quem precisa, mesmo que isso possa ir contra os nossos interesses pessoais. Temos aqui treinadores, temos aqui agentes de cada atleta. Um atleta pode ter um agente. Então, se nós queremos jogar xadrez, por ser uma ciência, temos que estar em constante estudo. Então, nós temos agentes que nos ajudam a melhorar cada dia o nosso xadrez. Determinação. É muito importante para conseguirmos atingir os nossos objetivos, ajudar-nos a não desistir dos nossos sonhos. Os treinadores, mais uma vez, estão lá para nos ajudar a não desistir dos nossos sonhos, assim como os próprios agentes desportivos. Respeito. O respeito pelos outros, por nós próprios, pelas organizações, pelas regras e pelos valores é fundamental para a ética desportiva. Nós sempre temos que respeitar tanto os agentes desportivos, tanto as regras do evento. Por exemplo, em todo evento, sempre a instituição, por exemplo, a Chess Masters, tem um evento, próxima semana, podemos assim dizer, ele tem a obrigação de mandar passar o regulamento que vai se fazer presente no tal campeonato. Então, é obrigação de todos os agentes desportivos envolvidos respeitarem esta norma. Só é possível existir ética desportiva se todos os seres envolvidos assumirem a sua responsabilidade de forma a agir corretamente. Os governos, as organizações desportivas, os agentes desportivos e todos os participantes em eventos desportivos têm diferentes responsabilidades. O que está a falar sobre a cooperação. A cooperação é um valor desportivo muito pertinente, muito importante em eventos, nesse caso eventos desportivos, em qualquer vida desportiva. Agora falando sobre os princípios da ética desportiva. Existem 4 princípios. O respeito pelo corpo, que fala sobre a forma como cada um dos agentes desportivos deve respeitar o corpo dos praticantes desportivos. O respeito pelo outro, fala sobre a forma como cada um dos agentes desportivos deve respeitar os outros e reconhecer o seu valor. O respeito pelas regras, e fala sobre a forma como um dos agentes desportivos deve respeitar e fazer regras. Desporto para todos, que fala sobre a forma como cada um dos agentes desportivos deve promover a prática do desporto para todas as pessoas. Então, os princípios da ética desportiva que são estes 4. Então, podemos assim dizer que, quando falamos sobre respeito pelo corpo dos participantes, nesse caso para o próprio atleta, o atleta deve saber respeitar-se em primeiro lugar. Deve definir uma hora de treino, um determinado tempo de dia para o seu treino, não deve usar nenhuma substância que possa maximizar as suas habilidades artificialmente. No que toca o respeito ao corpo, quando falamos dos treinadores, os agentes de cada atleta, os agentes devem ajudar os seus atletas a protegerem-se dessas substâncias, devem opor-se, nesse caso, devem ajudar as etapas de crescimento também de cada atleta. Quanto aos pais e educadores, eles podem informar lá em casa, como a educação é um processo contínuo, eles devem informar os seus educandos sobre a importância da luta contra o doping, informar os médicos de seus filhos ou educandos para o fato de praticarem desporto. Quando os dirigentes desportivos, nesse caso estamos a falar de grandes instituições e entidades que respondam por um determinado desporto, podem promover palestras e campanhas contra o doping, contra o treino excessivo e por aí fora. Quando os espectadores e adeptos de certas das modalidades, respeitar todos os praticantes e agentes esportivos e rejeitar todas as práticas de violência. O outro princípio é o respeito pelo outro. Quanto aos praticantes, dar sempre o melhor de si na competição, mesmo quando o adversário possa parecer mais fraco. Concretamente no xadrez, nós sempre tentamos explicar aos nossos atletas nunca subestimar o adversário, dar o melhor de si. Reconhecer o valor do adversário, ele está a falar, dar o melhor de si. A melhor forma de reconhecer um adversário é praticar o desporto da melhor forma possível.
Quanto aos treinadores, temos que olhar para os outros treinadores como parceiros que podem ajudar a melhorar a modalidade esportiva e treino. Em campeonatos, por exemplo, é um bom momento, é um bom lugar para ter intercâmbios, ter troca de experiência entre treinadores de diversas instituições. Quanto aos pais e educadores, compreender e explicar aos filhos e educandos a importância dos valores éticos e da sua prática. Relacionar-se de forma correta com os pais e educadores dos outros praticantes. Por exemplo, como estava a falar sobre campanhas, sobre eventos desportivos. É um bom momento para que haja intercâmbio, troca de informações, tanto entre treinadores, tanto entre pais e encarregados. Um outro princípio é o respeito pelas regras. Os praticantes devem respeitar as regras do jogo ou da competição, não aceitar qualquer tipo de fraude ou manipulação dos resultados, denunciar sempre que saiba de uma situação de fraude. Treinadores, promover sempre o desportismo, também durante os treinos, respeitar as regras técnicas do desporto. Denunciar sempre que saiba de uma situação de fraude e defender a verdade desportiva. O último princípio é o desporto para todos. Praticantes devem aceitar as diferenças e respeitar as capacidades de todos os praticantes, dar mais valor ao ultrapassar dificuldades do que a conquista de vitórias. Entender a prática do desporto como uma oportunidade de igualdade. Com o desporto nós conhecemos várias culturas, conhecemos diversas raças, então o desporto é uma boa ferramenta, um bom caminho, é uma boa forma de provar a igualdade entre os homens. Quando os treinadores, promover os valores éticos no desporto, nos praticantes de todas as idades. O desporto é para todas as idades, tanto jovens, adultos e velhos. Pais e educadores, transmitir aos seus educantes os valores do desporto e a sua importância para a maneira como nos relacionamos uns com os outros. O relacionamento social de um atleta geralmente é um bônus do desporto que ele pratica. Com os dirigentes e gestores desportivos e entidades desportivas, não discriminar nenhum praticante por causa da sua raça, religião, sexo, orientação sexual, língua, condição social ou econômica. Então, olhando para todos esses princípios, temos que saber que o desporto é um modo de respeito. No desporto temos o fair play, no desporto nós temos que saber nos comportar, então tudo isso gira em volta da ética desportiva e os seus princípios e valores. Então, a ética desportiva estão sentados todos em valores que partem de casa, então podemos dizer que é um processo que todo atleta de qualquer modalidade ou desporto deve seguir. Então, o nosso vídeo de hoje foi isto, um dos primeiros intercâmbios Ciências Sem Fronteiras. Muito obrigado, até a próxima.